Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é mais um Rita Cast. Hoje a gente vem falar com o Pex Diniz. Nosso assunto hoje no empreendedorismo vai ser sobre as adversidades. Ele vai explicar para a gente e também nos dar uma luz em como melhorar isso. Então, o Pex aí ele vai se apresentar para a gente e a luz, gente, são técnicas, tá? É uma maneira bem simplória de se dizer. E aí, galera, eu agradeço demais aqui o convite, Rita. A gente estava conversando aqui rapidamente aqui nos bastidores e como você, na sua maneira de ser, do seu jeito natural, como você impacta. Sabe por que você impacta? Porque a gente vai falar de um assunto agora sobre adversidades e eu já vou fazer um link já me apresentando aqui. Você impacta porque é sobre validação. A gente vai falar sobre adversidades. E a adversidade, sem dúvida, para você, que foi uma mulher que construiu sua carreira com suas próprias mãos, ou seja, o que você tem, você não herdou. Foi uma construção sua. Então, você passou por muitas adversidades, acredito eu, e por isso que o papo aqui vai ser validado, porque eu, a mesma coisa, me apresentando agora, meu nome é Pex Diniz. Eu construí um ecossistema hoje com 16 empresas e cada uma dessas empresas foi a dificuldade que você aí em casa está enfrentando. É aquela tal história, vai a partir de um rabisco e da experimentação e as coisas começam a dar certo, começam a dar errado e são essas adversidades que a gente que vai mostrar para que nós viemos. Nós somos empreendedores ou não. Então, eu estou muito feliz de falar sobre adversidades. Jogo para você fazer a pergunta, porque eu vou lhe dizer, espero que esse podcast tenha tempo, porque adversidades para quem construiu é o que eu construí, o que você construiu, não é pouco, não. As adversidades aí, vulgos, grandes dificuldades na vida da gente, hoje fica mais bonito, né? E nosso papo vai ser direto e reto. Direto e reto. Para as pessoas que empreendem, têm dificuldade, passam por muitas situações e que todas elas vão valer a pena lá na frente, né? Então, assim, Pex, qual que era a maior... Cita pra gente, assim, a maior dificuldade, conta uma história da maior dificuldade que você tenha tido na sua vida como empreendedor. Olha, Rita, posso citar algumas, mas eu vou realmente citar algumas mais didáticas, porque o motivo desse nosso podcast estar sendo transmitido é porque a gente quer passar, no final das contas, uma mensagem para a galera de casa, né? Mas eu vou dar um exemplo de algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei a empreender sem dinheiro. Então, eu sei que tem muita gente que o pai chega e diz tome tanto, ou já tem uma certa condição financeira. Eu não tinha nada. Inclusive, eu não trabalhava nem em alguma coisa que eu tinha um salário fixo, mas o empreendedor parece que ele tem assim um comichãozinho dentro dele que é algo que puxa ele para isso. Tem muita gente que gosta de correr lá para a zona de conforto, tem muita gente que gosta de ter lá o fixo no final do mês e tudo mais. Não critico essa pessoa, porque essa pessoa tem aquele nível de personalidade. Eu não conseguiria. Porque eu gosto da criação, eu gosto de você desenhar o seu próprio projeto, é uma coisa que me toma muito eu me meter nas situações. Empreender, obviamente, tem as dificuldades, mas tem um prazer incrível quando você conquista mais uma etapa. E empreender é sobre etapas. Quando eu vou citar um exemplo aqui, quando eu fui começar a empreender sem dinheiro, primeiro conselho que eu dou, já vou começar a dar alguns conselhos. Tenha um mentor. Se você puder, faça de tudo para você contratar um mentor. Eu, infelizmente, na ocasião, não tinha um conhecimento, nem a importância de um mentor. Para que esse mentor ele conseguisse me encurtar alguns caminhos. Então, a primeira dificuldade foi eu ir atrás de conhecimento e daí me tornei um leitor ávido, você sabe disso. Fui uma pessoa que foi estudar muito, nunca tive preguiça, ao contrário, eu tenho um prazer no conhecimento. Então, ir atrás do conhecimento já foi uma dificuldade. Não é à toa que o meu ecossistema chama Ecossistema X, que é da multiplicação do conhecimento. Daí, uma vez que eu tenho esse espírito que fui empreender, a pergunta é, empreender em quê? Então eu fui olhar no mercado o que é que estava dando dinheiro. Outro conselho. Não tenha
romantismos demais com relação à vida do empreendedor. Eu disse semana passada, saiu essa semana passada uma frase minha, e eu continuo concordando com ela, que diz assim: a coisa mais romântica do mundo é quando a galera diz assim, faça o que gosta, faça o que você é apaixonado. Lindo, concordo, mas entenda uma coisa, fazer o que gosta é uma segunda etapa. A frase que eu falei foi assim: pobre faz o que gosta, rico faz o que tem que fazer para depois fazer o que gosta. Então, na nossa primeira etapa da vida, não tem como a gente pensar em dinheiro e pensar exatamente o que gosta. Eu fui pensar em dinheiro, porque eu precisava. Porque se eu não tivesse dinheiro, eu literalmente morria de fome. Literalmente. Então, eu fui analisar o mercado, o que era que estava sendo aquecido, o que é que aquecia o mercado naquele momento. Então, tomei aquela iniciativa com relação àquilo. Montei a minha primeira empresa, chama-se Geração X, que anos depois, muitos anos depois, eu rebatizei ela por uma questão de honra de Geração X Hub, que é a hub de podcasts aqui. Ela começou como empresa inicialmente de treinamentos e network. Então, eu comecei a empreender, agora eu vou falar de uma dificuldade. Numa terra que não era minha, eu comecei a empreender em São Luís do Maranhão, e eu sou de João Pessoa, sou paraibano. E quando eu comecei a empreender, maravilha, quero empreender, sei o nicho, dá dinheiro, tudo. Mas só que eu estava numa terra onde eu quase não conhecia ninguém. Então, como é que você, naquela época, que não era época do digital, que agora você é digital, você conquista o Brasil todo, você pode estar morando lá na rebimboca da parafuseta, você pode estar morando longe, mas agora você tem um potencial de alcance de chegar a nível Brasil. Na época, não. E daí, quando eu falei assim, eu lembro de uma pessoa chegar para mim e falar assim: Pex, eu comecei na área de vendas, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Pex, tu é doido? Como é que tu vai pra essa área de vendas, que é sobre vender pra pessoa? Comecei com auto ticket já de cara, que eu comecei como corretor de imóveis, e tu não conhece ninguém, porque você não é daqui. E a pessoa tinha razão, de fato. Então, se eu sabia que minha deficiência era pessoas, então eu tive que fazer o quê? Investir em network para eu começar a conhecer pessoas. Isso foi essencial para mim, porque desde o primeiro mês eu já fiquei em primeiro lugar. Por quê? Porque eu sabendo qual era, eu tendo a real visão, qual era a minha dificuldade, eu agi em cima dela. Esse é o principal problema. Você não entender o seu projeto para saber exatamente onde você é falho. Eu entendi, cara, eu sou falho nisso. Então, em vez de eu estar investindo meu tempo e minha energia em uma outra parte do projeto, eu fui investir na primeira etapa, que era justamente a que eu era mais falho. O resultado foi de cara. No primeiro mês eu já me tornei um número 1 de vendas. E assim me mantive o tempo que fiquei lá. Por quê? Porque eu tive a consciência, respondendo finalmente sua pergunta, onde era a minha principal dificuldade. No meu caso, era o network. No caso de outras pessoas, poderia ser o conhecimento, outras pessoas poderia ser, sei lá, a dicção, a oratória. Então, conheça a sua dificuldade e trabalhe nela inicialmente, porque o restante você vai desenrolando. Então, você já falou assim, ó, a maior dificuldade para o empreendedor, às vezes, é descobrir qual é a maior deficiência dele. Justamente, por isso é o bom do mentor. Bora lá, gente, vamos buscar. Mas não necessariamente, aí deixa eu só fazer um parêntese, a gente, quando é jovem, tem dinheiro para pagar mentoria. Sim. Né? Às vezes não tem dinheiro. Mas Rita, mas tem uma coisa que eu quero lhe dizer. Pronto, meu braço direito do ecossistema, você conhece, é o João Guilherme. Uhum. O João Guilherme precisava de um mentor. Então, o João Guilherme, o que é que ele fez? Nem toda mentoria é trocada principalmente por dinheiro. O que é que ele fez? Ele ligou pra mim e ofereceu o serviço dele em troca da minha mentoria. Basicamente. Ele falou assim: eu quero ser mentorado por você. Estou disposto a fazer tudo o que você quiser que eu faça. Beleza. Cheguei lá, aceitei, vi a força de vontade dele. Na época, era mais um. Hoje se tornou o braço direito de todo o meu ecossistema. Então, um mentor, ele sim é necessário. E mesmo quem não tem dinheiro, pode trocar pelo um serviço, enfim, por qualquer coisa. Mas é muito importante porque às vezes a gente não encontra justamente a dificuldade, como você bem falou aí, entendeu? E a gente tem que saber qual é a nossa maior deficiência para pedir ajuda. Para pedir ajuda, claro, tá? para pedir ajuda. Assim, na maioria das vezes, quem não tem condição e vai empreender, ele tem determinação, quer ir atrás, mas não tem suporte. Então, você já falou também. Vai lá, se pronuncia, vai atrás, se oferece. Sim. Oferece seu trabalho em troca de conhecimento. Sim. Isso como acontece nos nossos trabalhos também. As pessoas esquecem disso, né?
Então, você já está colocando para gente. A mentoria não necessariamente quer dizer que para quem está lá atrás, ela vai ter que ter essa mentoria e ela vai ser paga. Quem não tem dinheiro, vá atrás de quem possa dar suporte. Sim. Começou a galgar, procure os melhores mentores. Beleza. Se eu fazer uma pergunta aqui para você, só para a gente validar esse assunto aí, desse que a gente está agora. De repente, a gente estava agora elogiando o show que você deu no palco do Experience. Isso foi fato. Eu fiquei toda boba. Mas você recebeu ou não recebeu? Seja sincera, o feedback de todo mundo. Todos vocês foram maravilhosos comigo. Foi uma receptividade que eu fui flutuando para casa. Não, e foi uma coisa linda, e um feito seu. E você sabe disso. Quando a gente faz, a verdade é essa, quando a gente faz um bom trabalho, a gente sabe que fez um bom trabalho. Sim ou não? Não é verdade? Assim, não. Fez um bom trabalho. Daí, se uma pessoa chega pra você, uma pessoa lá do Experience do palco, das vidas, não só, de qualquer lugar que você vá, chegar pra você e dizer assim, Rita, eu quero que você aproveite minha mão de obra. E em troca disso, eu quero que você me dê a mentoria. Então, veja. Essa pessoa, ela vai ser vista com outros olhos. Porque essa pessoa, ela não quer dinheiro. Ela quer prosperidade. Prosperidade e vida longa. Dinheiro é consequência. Tá? Então, assim, dentro da dificuldade que você falou, o cara foi lá, correu atrás, achou o mentor dele, começou a trabalhar. Como é que essa pessoa, ela achou o negócio dela? Ele quer escalar. Ele tá lá, achou a necessidade dele, ele vai vender produto, ele vai vender serviço. Sim. Como que ele faz para escalar isso? Maravilha. Olha, tem um ditado que diz no mercado, e esse ditado é maravilhoso. O que não é metrificado não é gerenciado. Primeira coisa, seja uma pessoa das métricas. Você bem conhece minha sala como ninguém, então você entende que quando você quando chega na minha sala, a primeira coisa que tem é um painel enorme com todas as minhas métricas, com os meus números, estão lá o tempo todo, onde eu fico conferindo em tempo real. A escalabilidade vem de você justamente conhecer seus números, porque número, como todo mundo sabe, o número não mente. Então, o número vai mostrar se você está indo mal, se você está indo bem, onde tem que estar naquele momento sua atenção, porque quem mexe com muitas coisas, como eu, como você, a gente sabe que tem muitas coisas que pode estar indo bem, outras não está indo nem tanto, e a gente tem que ter uma decisão diária, onde é que aquele seu dia você vai trabalhar em qual setor da sua empresa. Então, a escalabilidade, no primeiro momento, é você ser conhecedor dos seus números, para você entender onde é que vai a mão de obra naquele seu dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Amanhã a gente está montando uma TV, que é a TV X, e essa TV... Imagina, se gerar um podcast que a gente tem, que é gravado e tudo mais, tudo bacana, organizadinho, dá o trabalho que dá, imagina uma TV que é programa 24 horas de domingo a domingo. Entende? Então é um outro nível de investimento, é um outro nível de mão de obra, é um outro nível de preocupação. Se eu não tenho a organização dos números, que a gente está falando agora de escalabilidade, o bom que uma empresa tem esse monte de problemas, né? Digamos assim, de você lidar com esses monte de números de domingo a domingo. Maravilha. Por consequência, tem outra escalabilidade. Por consequência, o retorno financeiro é outro. Então, quando você bota na balança esse trabalho aqui, geração X, esse trabalho, essa escalabilidade. TV X, esse trabalho, essa escalabilidade. Porque se não for, primeiro número, então não vale a pena. Então não vale a pena ir por aí. Porque na minha mentoria que eu dei de quarta-feira passada agora, eu trouxe um tópico que ele é muito, muito importante. É assim, eu digo, você tem que ter, obviamente, seu trabalho, que esse trabalho tem que pagar seu arroz com feijão. Entretanto, você também tem que ter o seu projeto. E o projeto, ele tem que ter uma única função na sua vida. Lhe tornar milionário. Eu vou exemplificar aqui o porquê. O teu trabalho é aquele que você faz de 8 às 18. Maravilha. Qual é a função disso? É lhe pagar a vida que você tem. Entretanto, você pode mais. Então, você tem que estar envolvido num projeto das 18 às 8, obviamente contando o tempo de dormir, claro, e tudo mais, mas eu quero dizer, fora do teu tempo de trabalho, você tem que estar num projeto. E não cometa a besteira que eu vejo muita gente cometendo aí. Eu vou dar um exemplo. Tem fulano que trabalha num escritório de advocacia. De 8 às 18. Maravilha. Tá pagando lá o teu arroz com feijão? Tá. Maravilha. Aí quando ele sai do trabalho, ele quer ir montar uma hamburgueria.
por causa que dá uma renda complementar. Isso é besteira. Por que é besteira? Porque uma hamburgueria é 6 por meia dúzia. A tua hora tá valendo X e na noite a tua hora tá valendo o mesmo X. Não é porque é sua. Não. Você tem a opção de trabalhar em alguma coisa que lhe dê projeção, que lhe dê escalabilidade. Então só se meta em alguma coisa onde matematicamente essa coisa vai te tornar milionário. Entenda, eu sei que é atrativo você trabalhar nisso porque é uma coisa sua, e vai lhe dar uma grana extra. Eu sei que é atrativo. Mas quando você se afastar um pouquinho da coisa toda e você olhar sem estar dentro da situação, você pensa assim, né? Quase filosofando. Olha só, eu tenho minha vida, que eu trabalho, esse trabalho e tudo mais, só que nessa vida eu vim para ser milionário, eu vim para poder querer ir passar minha lua de mel em Paris, eu queria viajar para Paris, eu queria morar em tal lugar, conhecer tal restaurante, quero. Então eu tenho a opção de trabalhar nisso ou não. Se você sabe que o boleto do feijão com arroz isso não é opcional, vai vir, então maravilha. Mas a outra hora não vai trabalhar numa coisa que não te dê projeção financeira. Pensa bem, faz matemática, tem muita gente por aí se tornando milionário. Tem um estudo muito forte. É um estudo da CNN de Londres que diz que no Brasil até 2025 vão ter mais 100 mil novos milionários. Eu trago esse número aqui direto. Então você fica pensando assim, primeiramente, como assim? De onde é que vão vir esses milionários? A gente tem que... Os números, né? Vamos questionar os números. De onde é que vão vir, afinal, esses milionários? Esses milionários vão vir porque nós estamos na era da escalabilidade, do conhecimento, das coisas. O que acabou de acontecer? Vou dar um exemplo aqui para você. Há 2 semanas atrás, a gente fez um lançamento de uma mulher e ela nunca tinha feito um lançamento. A gente trabalhou e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz na estratégia do projeto dela foi colocar ela num podcast, para ela começar a aquecer relacionamentos públicos e tudo mais. Maravilha. Daí a gente projetou e ela fez um evento dela. Evento esse que ela fez 6 dígitos em uma noite. Ou seja, ela fez 6 em 1. 6 dígitos, todo mundo sabe, é um valor acima de 100 mil reais. E ela fez. Isso é escalabilidade. Então, ela poderia estar simplesmente colocando lá uma hamburgueria. Gente, eu estou citando hamburgueria para ficar um exemplo fácil, tá? Você ia falar alguma coisa? Calma, Pex. Calma, por quê? A nível de conhecimento, a gente está falando para todo nível de empreendedor. Não, top. Eu tô falando... Então, assim, você adequa. O nível dessa pessoa de 6 dígitos... A base de conhecimento dela é que a gente Ela tem nunca que saber. Ela nunca fez. Não, mas o nível, ela nunca fez. Sim. Mas a mulher, eu vou usar a palavra que talvez eu saiba quem seja, né? Sim. Então, assim, ela é pica de conhecimento. Mas aí é que está. Ela é inteligentíssima, é uma pessoa técnica, ela montou produto. Rita, não é isso que vende. Trabalha pro público. Então, assim... não é isso que... A gente tá trabalhando aqui pro pequeno Mas não é isso, também. não é isso que vende. Olha só, vamos já quebrar esse paradigma aqui. A sua venda do seu primeiro produto não é nem o nível do produto que você está oferecendo, não é o conhecimento, que a galera ainda não foi lá, não sabe. É a estratégia de marketing. A venda do segundo produto, aí tem a ver com ela. Porque o segundo produto é porque a pessoa experimentou o primeiro e diz assim, porra, ela é top em conhecimento. Então quero o segundo produto. Top. Esqueçam a palavra anterior. Então ela é top em conhecimento. Não, você é original, fala o que você quiser. Esse podcast, isso é feito na internet, é para suas palavras. Mas assim, no final das contas, é isso que a galera tem que entender. Mas ela tem muito conhecimento, mas sem audiência. Então, ainda que eu diga assim, beleza, Rita, você replica, você sem dúvida é uma candidata a replicar exatamente o que ela fez. Sem dúvida. Agora, aí a questão, beleza, quero, mas quais são minhas dificuldades? A sua dificuldade é um network nichado, copia. Daí você chega com o seu mentor e diz assim, beleza, como é que a gente resolve isso aqui? E faz um plano de ação. Ainda que o plano de ação seja daqui para 1 ano. E vale super a pena, porque você passa 1 ano trabalhando, mas quando você roda um primeiro produto, ele já dá 100 mil reais, pode esperar que daqui 1 ano você tá rodando, em vez de 6 dígitos, dá 7.
Não tenho dúvida. Então, é sobre isso, é sobre escalabilidade. Então, quando a gente diz assim, não, mas fulano de tal, tudo tem a ver, né? Fulano de tal é ótimo em conhecimento, mas não tinha network. Aí você pode ter network e não ter conhecimento, que seria o oposto. Então, diz assim, beleza, maravilha. Quero isso, quero, check. Agora vamos ver quais as minhas dificuldades. De fulano de tal, era isso. A minha é isso. Então, me dê uma estratégia para aquilo que eu falei anteriormente, né? Conheça suas dificuldades. Conheça onde você tem que ajeitar lá. Ela fez o dela, você faz o seu e a gente tem X tempo, mas não importa se é 1 ano, se é 2 anos. O poder da escalabilidade é muito massa, porque uma vez que você roda e uma pessoa que começa de cara no primeiro produto fazendo 6 dígitos, ela vai estar brevemente rodando alguma coisa com 7 dígitos. Aí vem a pergunta anterior. Onde é que uma hamburgueria conseguiria dar 7 dígitos numa rodada? Às vezes ela não consegue lhe dar 7 dígitos num lifetime, numa vida útil. Eu concordo contigo, tá? Sim. Só que também, assim, quem tá assistindo a gente são todas as pessoas que estão assistindo. Sim. Então, galera, vamos naquilo que a gente pode. Corram atrás de chegar nisso aqui. Sim. Então, mas com consciência. Nível de consciência. Conhecer as dificuldades é o primeiro nível. É o primeiro nível. Porque eu concordo em gênero e grau, mas nem todo mundo tá no nível de maturidade. Não, okay. Então busquem essa maturidade. Sim, sim, as pessoas têm tempos diferentes. Eu sei disso. Mas eu comecei citando meu exemplo, porque se eu não achasse que. Vamos lá. Se eu fosse pensar, talvez, com os parâmetros normais, pensa assim, nordestino, zero dinheiro, empreendendo numa terra que não era minha, ou seja, então sem network, onde é que hoje eu poderia ter, por exemplo, uma das maiores hubs de podcasts do Brasil, hoje chegando na segundo lugar. Se eu achasse que, pela minha condição, se eu fosse olhar minha condição atual, eu nunca poderia pensar. Eu tenho uma hub podcast na Avenida Paulista, no coração do Brasil. No coração do Brasil. E pode ter certeza, não é papo não é papo jogado fora. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui, tá olhando aqui, né? Nos meus olhos. Pode ter certeza. Se eu conseguir, você consegue. Por quê? Porque eu não tinha absolutamente, na ocasião, não tinha conhecimento. Real, não tinha conhecimento. Não tinha dinheiro. Não tinha network. Mas você tinha o principal. Que é? Determinação. Então, pronto. Se determinação, se eu tinha, e eu concordo com você, você pode ter também. Determinação junto com o poder da ação. E mais o comichão. A formiguinha tava ali te... Gente, seu coração tá pegando fogo. Gente, escreva pra essa mulher, se torne mentorado dessa mulher. Se torne mentorado dessa mulher. Vamos atrás dessa mulher. Tá com o coração. Sim ou não, João Vitor? Tem que ser mentorado dessa mulher. Faz aí, Rita, faz uma aplicação aí pra uma galera daqui a, sei lá, no início do ano que vem, começar. Tipo assim, abre uma vaga pra uma mentoria com você, que você roda aí. Vamos estudar, você começa a estudar e assim a gente começa a planejar. Então, você sabe disso, assim, eu entendo que eu puxo muito pra um lado e você me freia daqui, mas é assim, eu sou esse ligado 220. Dentro da minha personalidade, isso super se encaixa. Da sua, talvez não, mas acho que se encaixa na sua personalidade. Nós não puxamos não, nós convergimos. Você sabe por quê? Nós temos interpretações e elas são colocadas. Nós não abstemos das nossas opiniões. Sim. Isso é o legal do negócio. Sim, sim. Esse negócio dos opostos se atraem porra nenhuma. Os opostos se distraem. Não dá certo. Então, assim, nós temos convergência para os assuntos, porém, cada um trata no seu nível, no seu tempo e no seu nível de maturidade. Na sua ótica, na sua história. Cada um com a sua excelência. Sim, sim. Mas com excelência. Com excelência. Concordo. Então, assim, o que a gente coloca, eu freio um pouquinho porque eu tô entrando no meio da tecnologia com vocês. Sim. Então, eu vim para aprender, sempre coloquei, eu estou vindo para aprender a me posicionar, a falar para as pessoas, a trazer a minha história, a mostrar para a mulherada, mas para os homens que queiram acompanhar também, que nós podemos, assim como você está falando nordestino. Você é nordestino e eu mulher. Engenheira, no meio que se sofre tanto, tão massacrado. Ah, mas as mulheres conquistaram seu espaço. Conquistaram não. Conquistaram se for para ficar dentro de um escritório. Se ela for para campo, bater de frente, ela apanha. Você sabe que você fez uma colocação agora que eu quero fazer uma observação. E eu não sei se você vai concordar, porque acabou de me cair aqui. Eu quero, inclusive, a concordância aqui da Ju, para saber se ela concorda também. Você falou que as mulheres alcançou seus espaços, porém depende da bolha.
né? Tem algumas bolhas que sim, tem outras bolhas, por exemplo, da sua, a gente vai pensar assim sobre mulheres engenheiras, dona do seu próprio negócio dentro da engenharia, eu quase não consigo ver ninguém. Então, conquistou seus espaços, depende da bolha que você está falando, porque tem algumas, ela ainda está na década de 30. Sim. É por aí? Também concorda? Né? Então, acabou de me cair mais isso. ou né? menos, mais ou menos isso, que também é dificuldade. Hoje a gente vai trabalhar mais ou menos a diversidade no empreendedorismo e você mostrando que as pessoas podem ir com o encurtamento de caminho, não que elas vão burlar o passo. O encurtamento de caminho você já está trazendo que eles podem buscar mentoria e que eles podem estudar, chegar num trabalho mais objetivo, mais claro, com mais excelência, num tempo menor do que o nosso. Sim. Por quê? A nossa vida foi em busca de algo que nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está levando para as pessoas que elas podem pegar com a gente o nosso passo e que elas vão poder encurtar o caminho, mas elas não vão burlar a escada. Então, mas lógico, porque assim, o mentor, aquilo que a gente falou, não sei se a gente falou nem no AIS, né? Que o mentor, ele é uma pessoa, não falei no A não, eu falei que o mentor é uma pessoa validada. Por que é que você se deu tão bem no palco, logo de cara? Porque você foi ser você foi falar coisas da sua vivência, você passou por aquilo, você não leu no livro, você passou por aquilo. Então, quando chega uma pessoa que vai ser mentorada por você, você diz uma coisa que é real, você diz, ó, por aí não funciona, por aqui funciona. Agora, para funcionar, você tem que fazer isso, isso e isso. Essas são as etapas que você vai fazer. Então, por isso que é boa a mentoria, voltando para esse assunto, porque o exemplo, eu te falei que eu ia te dar um exemplo aqui, e a gente vai fazer, você agora vai estar um site no ar, né? Você vai estar com, já sabe o nome do teu site? É Rita Abad. Abad.o quê? Não sei ainda. Já sabe qual é? Não sei, não sabe? tá definido ainda. Tá, maravilha. Então vai estar lá, Rita Abad, digita Rita Abad, vai procurar aí nos domínios. Pra que isso? Por quê? Porque você tá se jogando no mundo de palestras, você já se validou. A resposta ali, primeiramente, você sabe, fiz um bom trabalho. E 2, teve o feedback. Então, maravilha. É óbvio que o mundo é aprendizado. Você cada vez vai ter que aprender mais. Não é que se você tá pronta, não existe ninguém pronto, né? Pronto, ponto 1. Aí, eu tô lançando você enquanto palestrante. Para lançar você enquanto palestrante, a primeira coisa que você faz, se você entrar aí no site da PDX, que é nosso banco de palestrantes, a primeira coisa que você vai ver lá é assuntos mais buscados. Então, para eu lançar você enquanto palestrante, e obviamente eu quero lhe vender, então eu tenho que entender o que é que o mercado está pedindo. Você está entendendo qual é o ponto de intersecção? De novo, números. A gente pesquisa. Quais são os assuntos mais buscados em palestras? Isso. Então tá. Então, dentro desses assuntos, você vai ter que ter de mais de uma palestra escrita. Porque eu vou dizer, ó, Rita, essa temporada, o assunto não é que muda toda semana, não se trata disso. Mas dentro dessa nova temporada, os assuntos mais buscados são esses. Escreva alguma palestra em cima disso. Por quê? Porque se a população está buscando esse assunto e eu quero vender você, então quer dizer, vamos entregar o que é que a galera está buscando, dentro do seu nicho, claro. Dentro do seu nível de domínio, né? Sim, pois é. Então, é sobre a gente tá de olho, vendo como é que está o mercado. E isso vale para qualquer pessoa que queira fazer isso, né? Uhum. Que é isso aí que você tem que colocar. As pessoas querem aprender, elas podem chegar aqui, bater na porta, vamos sentar, vamos conversar. Sim. Qual que é seu nível de consciência, qual que é seu nível de autoridade. Aí vocês vão estudar e vão chegar num denominador. Isso. Né? Assim então, que aí a gente já tá pulando, né? A gente poderia até ter falado antes de prospecção de cliente antes de escalabilidade, então, né? Pronto. Porque primeiro a gente tem que prospectar. E o que a gente está dizendo aqui também o PEX, a gente já faz uma prospecção para os empreendedores que estão escutando a gente. Sim. Olha, vocês querem escalar o trabalho de vocês, querem fazer transição de carreira, buscam outras coisas? Querem palestrar, querem fazer mentoria, vão bater lá na porta? Qual que é? Olha só, meu nível de consciência é esse, minha autoridade de poder de assunto é esse. Quer dizer que de cara vai saber falar? Não, porque até você descobriu que não sabia, não tinha tanta consciência do meu poder de fala. Sim. Então, as pessoas têm que sair das suas casas, querer primeiro. Sim. Ter o desejo, mesmo que... Se já tá no nível de acomodação, não se coçou, beleza, tá lá, fica no lugar dela. Mas tá no nível de consciência que quer mais,
busque mais. Sim. E vá atrás, pegue as coisas que a gente está colocando aqui, o que ela quer, o desejo dela é falar para as pessoas, é vir fazer um podcast, ela tem autoridade, ela tem domínio em algum assunto, traz para cá também. Sim. Isso pode ser escalado, né? Então, assim, fala pra gente até chegar nisso, que é prospecção de clientes, como é que a gente tem que fazer? Essa pergunta, ela é boa, pode ser no início, pode ser no final, pode ser no meio, porque prospectar é aquilo que você tem que passar a sua vida fazendo. Independente do que você está fazendo, é sobre prospectar. Se você atende, se você está disposto a escalar, você tem que aprender o tempo todo a prospectar. Hoje a gente tem uma grande facilidade que eu não tinha na minha época, que era o mundo digital. Não existe venda se não tiver audiência. Não existe venda se não tiver audiência. Por exemplo, você pode estar colocando uma lojinha de vender capa de celular. Você pode colocar na sua rua ou você pode colocar lá na 25 de março. A quantidade de pessoas que passa naquela rua da 25 de março seria a audiência, claro. Então, óbvio, você passa lá na 25 de março e faça um tour lá. Um amigo meu que quer ser chique, ele não chama a 25 de março de 25, não, ele chama de 25ª, para comparar com a 5ª Avenida de Nova York. Então, passe lá na 25ª e veja se as lojas todas não são lotadas. E são. Pelo quê? Pela quantidade de clientes e fluxo que tem. Então, quando a gente pensou que queremos vender, mas a venda vem da audiência, então, hoje em dia, o que é que mais traz audiência? No digital. A Bianca Boca Rosa, ela fala uma coisa maravilhosa. Ela se tornou de uma influencer a uma empresária e hoje palestrante de sucesso porque ela é validada, ou seja, ela botou o negócio de sucesso e agora ela fala como ela dá mentorias, e daí, validou, não tem o que dizer, números são números. Então, a gente tá falando aqui sobre prospecção, repare, ela pergunta na palestra dela, assim, quem aqui gostaria de ter uma, ela tá na palestra, aí ela faz uma pergunta, quem aqui gostaria de ter uma loja na 5ª Avenida? Todo mundo levanta a mão. Ele diz assim, mas por quê? Se a 5ª Avenida é caríssimo tudo, entendeu? E tem um fluxo muito reduzido. A avenida mais movimentada do mundo se chama internet, se chama digital. Então por que você quer estar lá e você ainda não está no digital? Então pergunto para você aqui agora, joga para mim, Gabriel. Por que é que você não está no digital? Porque o digital é a avenida mais movimentada do mundo. Então, por isso que nasceu a Geração X Hub de podcasts. Por quê? Porque a partir do momento que você está aqui, quer lançar sua mentoria, sua loja, seus batons, qualquer coisa, venha para o digital. E a forma, numericamente, o Brasil hoje é o país que mais consome podcasts no mundo. Então, a minha estratégia é, quero lhe vender? Joga um podcast seu. Porque o podcast seu é esse papo aqui, direto e reto. Nós conversando sobre um assunto, concordamos num ponto, discordamos em outro, voltamos a concordar organicamente, como acontece por aí, como a galera de casa precisa saber. Eu não venho aqui contar uma história bonita e não, a gente está discutindo aqui o que aconteceu comigo, aconteceu com você. Então isso é muito bacana porque a gente conquista a audiência. Então Rita começando agora seu podcast, tem poucos episódios, mas nesse nível, as pessoas que assistirem Rita, quem vai ser o seu nível de audiência daqui a um ano? Entendeu? Então aumenta-se a audiência para amanhã você lançar, por exemplo, sua mentoria, seu curso, seu workshop, sua palestra. Então tem várias coisas que você pode se entregar e vender uma vez que você, tal como Bianca, é validada no assunto. Agora essa é a estratégia de audiência para você começar a prospectar os seus futuros clientes dentro dessa audiência que está nos assistindo. Eu falei para você que quando você falou, Pex, nunca fiz podcast, me deu uma dica. Eu falei assim, é uma dica que pode parecer clichê e não é no seu caso. Porque, como você é muito original, eu digo que seja você. Você tem essa boca suja aí que você tem, eu digo assim, seja você. Porque tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e tudo bem. Mas quem gostar, vai gostar num nível, porque vai se identificar. Porque ela vai olhar para você, vamos lá, mulher, como você falou, dentro de uma bolha que ainda está há alguns anos atrás de outras bolhas, sim ou não? Sim. E você foi lá e meteu a cara e faz. Quantas vezes você teve reuniões onde você era a única mulher da mesa? Várias. Isso daí, para muitos, poderia ser para muitas, poderia ser 95% das vezes. Repare. Então você tem a opção sempre, né?
Desisto ou continuo? Você sempre tem essa opção. Você, no caso, decidiu continuar. Só que você chegou aqui agora. Não, agora eu quero pivotar. Eu agora quero falar com as massas. Eu agora quero treinar pessoas. Porque tem muito a ver com legado. Hoje, uma pessoa, 6h30 da manhã, eu te mostro aqui minha mensagem celular. Uma pessoa veio gravar, uma pessoa fechou o contrato da PDX, estava aqui. Eu acho que você talvez chegou até a conhecer. Ele estava aqui do lado. Ah, porque tu estava em podcast. Essa pessoa que estava aqui do lado gravando um vídeo, inclusive gravando de Rita, para a PDX. Ele é doidinho assim, mas é gente boa, tá, gente? Enfim, né? O remédio hoje passou da hora de tomar, eu já tomei atacado aqui. Mas você veja que eu tenho na conexão das ideias. Eu tô falando de prospecção. Mas o meu papo, assim, você é você, eu sou eu. Eu tô aqui falando como eu falo normalmente. Você sabe disso, que a gente faz muitas reuniões. Você sabe que eu tô sendo eu aqui. Para concluir a ideia, para você entender. Ele me falou assim, o rapaz que tava aqui gravando, né? Super validado a pessoa aqui. Montou uma startup, recebeu algumas acelerações, a última foi de 14 milhões. A última recebeu uma aceleração de 14 milhões. Super validado. Falou assim, Pex, eu quero agora... Era o CEO da empresa, não quero mais ser o CEO da minha empresa. Recebeu há poucos meses isso. Falou assim, maravilha, recebi, estruturei, quero botar outra pessoa, porque agora eu quero palestrar e dar treinamentos para pessoas. Você viu o nível de inteligência e maturidade emocional dessa pessoa para falar isso? Olha isso. Sabe assim, quem em sã consciência chegou assim, tome 14 milhões na sua mão. E ele chegou assim, eu estruturo, deixo tudo bacana, dinheiro em caixa, tudo estruturado, 140 funcionários, se eu não me engano, uma big empresa, deixou tudo lindo e maravilhoso, mas agora eu quero ir para a plateia, agora eu quero palestrar sobre. Aí veio, se cadastrou na PDX para ser palestrante e veio gravar hoje e me pediu, Pex, me manda uma dica de como é que eu gravo meu vídeo de apresentação. Eu falei, qual é o assunto? Ele falou, propósito. Eu falei, beleza, vou te dar algumas dicas. E aqui, mandei o áudio para ele 6h30 da manhã. Eu vou pegar o telefone porque tem duas coisas que eu quero mostrar aqui para a Rita. Primeiramente, olha só, tu até vai ver aqui o nome dele. Cadê? Aqui. Olha o áudio que eu mandei, que horas? Consegue ver? 6h45, tá aqui. Mandei o áudio aqui pra ele, dando a dica. Perguntei qual era o tema. Ele falou assim, propósito. Aí eu falei, ó, fala assim, assim, assado e tudo mais. E no final joga essa dica. Propósito não é uma coisa que você tem. Porque ele falou assim, Pex, muita gente fica me perguntando, Pex, mas eu não tenho um propósito, não achei meu propósito e tudo mais. Muita gente fala sobre isso assim pra mim. E eu peguei e fiz essa dica, tive essa sacada de manhã, 6h45. Fala assim, propósito não é uma coisa que se tem. Propósito é uma coisa que se pratica. Porque não adianta nada você não praticar aquilo que você acredita. Um dos meus primeiros podcasts, no primeiro estúdio que a gente teve aqui, eu tava conversando com um cara massa lá de São Luís do Maranhão, o Igor, e eu falando assim que pra mim não existe católico não praticante. Porque você é o que você pratica. Ele falou assim, concordo. Porque minha mulher, por exemplo, Tomei-lhe um soco no estômago agora, gente do céu. E assim, ele falou assim, porque não existe. Ele falou assim, por exemplo, minha mulher, ela é formada em engenharia ou arquitetura. Não vou lembrar, talvez arquitetura. No entanto, ela viajou para Paris, fez Le Cordon Bleu. E hoje ela é uma chefe de cozinha. Então, assim, de fato, minha mulher, o que é que ela é? Uma chefe de cozinha. Qual é o diploma que ela tem? De arquitetura. Mas o que é que ela é? Porque a gente é o que a gente pratica. Então, acho que respondi. Treina, né? A vida feita de prática. É assim que treino, você veja, as pessoas me perguntam assim, Pex, você é um empresário? Eu digo, não, eu sou um vendedor. Porque empresário é um título. A minha prática é na venda. Entende? Nós todos somos vendedores, Nós todos somos. A gente pode falar de qual formação for, mas sim, não vai a pessoa se vender, tem que ter humildade de saber que ela nada mais é que um vendedor. Filha, até para conquistar alguém, você tá se vendendo, né? Eu vejo você biscoitando na internet, Rita postando suas malhações lá e mostrando que você tá cada dia mais gostosa. Quero saber qual é rapaz, eu vejo. Você acha que não? Toda hora. Agora ele pegou no meu calcanhar. Tem um novo nome, tá? Diz. Missy. O sobrenome se pergunta. Tu pode dizer? Sentindo. Eu vejo Rita todos dias lá treinando e postando e tudo mais. E agora falando sério,
concordando com você, que todos nós somos. Agora, eu, por exemplo, treino sobre vendas. Por quê? Deixa eu explicar o porquê. Ontem à noite eu estava conversando com meu irmão ele mora em São Luís e ele está aqui me visitando esses dias. Veio ele e a mulher, estão lá em casa, e ontem à noite a gente estava batendo um papo. E enquanto a gente sentado aqui no sofá, um papo bem descontraído, e eu conversando aqui com ele, aqui com o telefone na mão, zapeando, e vi um livro, e comprei um livro. Comprei, fechei o celular, e olha só essa história. Comprei, fechei aqui, maravilha. Aí, nessa história, tava ele e a mulher dele, e a gente falando sobre mindset, as pessoas que estão ao nosso redor, network, aquela coisa toda, né? Ele fala assim, Pex, mas tu cresce muito, e que bacana, mas o pessoal lá de São Luís, eles falaram, não tem assim, essa mesma mentalidade. Eu digo assim, não, muitos até têm, mas a mentalidade é ótima, mas vamos para o que pratica? De novo, vamos voltar para aquela coisa de pratica. Vou dar um exemplo para você, meu irmão. Eu estava aqui conversando com você e podia pensar que eu estava nas redes sociais. Nem sou de redes sociais, mas deixa eu mostrar aqui o que eu estava fazendo. Aí peguei aqui, cheguei para ele, mostrei o site da Amazon e abri aqui meu pedido. E agora eu vou te mostrar. Chegando amanhã. Comprei esse livro do Napoleon Hill. Hábitos dos Milionários. Joga para cá. Hábitos dos Milionários. Por quê? Porque foi uma coisa natural minha. Eu tava aqui com você, nem pensava, não sabia e tudo mais. Vi esse livro, comprei. Porque você sabe, eu sou do livro. Inclusive você me conquistou porque você já veio me chantagear. Rita, quando me conheceu, me deu um livro de presente. Eu leio muito, então quando ela vê o seu, eu digo, olha, safada, já tá sabendo pegar no meu ponto fraco. Quem avisou pra ela que esse é meu ponto fraco? Por que é? Porque eu vou te mostrar aqui. Não existe uma coisa, um orgulho que eu tenho sobre mim. Você não pega meus marketplaces da vida, pode ver por semana. Sempre eu tô esperando algum livro. Semana passada, veio um rapaz aqui dar um podcast, infelizmente não conheço nem a pessoa, não sei nem quem é. E um dos técnicos que estava aqui, o Igor, que é o galã, chegou para mim e falou assim, bebê, tu tem esse livro aqui, que o cara falou tão bem desse livro e mandou o livro. Eu falei, não tenho, mas ele falou que eu queria ler. Eu falei, não seja por isso. Eu comprei o livro, chegou o livro, eu emprestei para ele. Eu digo, leia, eu tô lendo outro. Leia, porque chegou um rapaz aqui que recomendou o livro e o livro, vou até te mostrar aqui também, porque não li ainda porque está emprestado para o meu técnico. Então, quando eu digo isso para você, e a gente veja que são vários assuntos em um, mas eu quero te mostrar esse aqui, um livro. Fui ver aqui do livro, olha a capa do livro. Do Robert Greene, chamado Maestria. Ele foi um dos best-sellers do New York Times. Eu falei, validação. A mesma pessoa que escreveu aquele livro famosíssimo, As 48 Leis do Poder. Aí escreveu esse Maestria, que é esse livro aqui. Comprei. Tô anotando os livros, que eu adoro comprar livro também. Então, mas aí o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que a gente tá falando, no final das contas, veja que o assunto começou lá com prospecção, enfim, a diversidade de uma forma geral, e agora eu tava finalizando com o que meu irmão falando sobre o meio que nós temos. O meu meio era precaríssimo, porque sem network, sem dinheiro, sem conhecimento. Mas hoje em dia, isso não pode ser desculpa com você, porque esses livros, a grande maioria, você consegue até gratuitamente. É porque eu sou da leitura, eu gosto de comprar o livro físico. Mas você pode ser Apex, mas eu não sou bom para ler, dá sono. Você pode escutar um audiobook de graça no teu YouTube, coloca lá. Então isso é conhecimento. O conhecimento é que causou tudo meu, tem o X. Porque para quem não tinha um pau para dar num gato, Tá ficando desbocado, hein? Mas o pau que eu tô dizendo é o pau do que tange o Coitado gato. do gato, gente. Então, mas foi uma fala não vegana. Ok, que foi uma fala não vegana. Né, Ju? Mas assim, quem não tinha nada, bicho, eu poderia ir conhecimento. E conhecimento hoje é o que vai te tirar do teu, assim, dinheiro, beleza. Desde que o mundo é mundo, somente a educação transforma. Somente a educação transforma. Agora, o que eu não posso é dizer assim, poxa, mas é porque a escola, eu não tenho dinheiro de pagar uma mentoria, eu não tenho isso e tudo mais. Não, bicho, dá teu jeito. Tem muita coisa gratuita aí. Ou
Pega uma Rita da vida, enche aí a caixa dela, vai atrás. Pede mentoria dela em troca de alguma coisa. Faz assim, pra você ver. Aconteceu comigo, pronto, com o João Guilherme, quer dizer, hoje em dia é meu braço direito em todo o ecossistema. O conhecimento, por isso que tudo meu tem X. Todas as minhas empresas têm X, porque eu boto o conhecimento na frente. Por isso que, independente, não importa o tamanho que eu chegue, não importa. Sempre estou lendo, sempre estou estudando, sempre estou ensinando, porque o conhecimento tem que ser... como base principal, o conhecimento, você sempre tem que ter a sua base filantrópica. O conhecimento tem que ser generoso. O conhecimento tem que ser... Não tem uma pessoa que topa comigo aqui que fala alguma coisa e fala, deixa eu te dar uma dica. Tem que ser generoso. Você tem que deixar a sua energia, sabe, fluir. Imagina, se eu não vou te dar uma dica, lógico que eu vou te dar uma dica. Eu aposto, finalizando aqui falando desse tópico, porque assim, você foi para um assunto que me toma, eu sou apaixonado por isso. Então não tem como você você dizer assim, ele é meio doidinho. Sou louco mesmo, porque isso aqui é a minha grande paixão, isso é meu propósito. Pé. Eu sei que é problema, assim, mas enfim, a taxa preta tem que rolar, vez ou outra. Então estamos dois loucos. Então, mas que bom. Estamos dois loucos. Tipo, é um louco dentro de uma felicidade, porque... Quando eu faço, eu exerço, aqui, eu tô exercendo o meu propósito. Então isso me toma. Isso me toma. O que valida a gente é que as adversidades, elas vão sempre existir, né? Então, assim... Sempre. As dificuldades, elas estiveram, estão, vão estar nos nossos caminhos. Então, aprender é o que faz a gente chegar em algum lugar. Sim. Conhecimento, educação, seja ela de qual for. Sim. As minhas primeiras mentorias, eu tenho o prazer de dizer, eu não tinha como pagar e nem sabia da existência. Foram os meus mestres que eram meus chefes. Olha aí. Era um professor ou outro. Então, eu coloco que trabalhar para mim ser seletista, CLT, ter carteira assinada, eles me pagavam para trabalhar para eles, mas eles me ensinavam. Sim, sim. É você ter a humildade de usar o que você tem no momento para sua educação. Sim. Hoje o mundo está muito melhor. A tecnologia, ela trouxe muita coisa. Eu faço mentoria, mas fui fazer depois de mais velha. Foi quando eu vi. Na minha cidade não se tinha nada. Então, assim, eu não fiquei restrita ao meu mundinho. Pessoas não fiquem restritas a um mundo pequeno. Queiram um mundo melhor. Sim. Dinheiro é consequência. Então, assim, querer mais é bom. Então, querer mais é bom. Desde quando querer é ruim? Sim. Não é querer o que é do outro. Aí vem... A gente está com as adversidades, elas vão caminhar. Nossa vida vai ser cheia de adversidade. O que vai valer vai ser a energia que a gente vai estar ao nosso redor. Qual é a energia que eu estou jogando? Vai ser a energia que eu vou receber. Sim. Então, assim, momentos você vai receber coisa ruim, gente ruim. Vamos ter que saber fugir delas, né? Então, quanto mais a gente buscar por caminho do conhecimento, da mentoria, de qualquer coisa que seja para você aprender, você vai fugir do que é ruim e só vai chegar atrás do que é bom. Só coisas boas vão chegar na gente. Ah, bicha danada, olha esse corte que ela acabou de fazer, né? Parece até que foi proposital, né? Esse corte para. Eu não entendi não, mas explica agora. Falando que quando o seu podcast, além de jogar você para audiência, gera cortes pro seu podcast. Então isso que você acaba de fazer, essa dica... A galera ali do seu time faz um corte e joga lá. E joga isso e você atinge pessoas que você nem sonha e pega essa dica aí de você. Por isso que o corte é bacana. Você acabou de provocar um corte. E é sobre isso, né? É sobre você falar do seu jeito, do seu tom, nas suas coisas. E a galera que pega lá do outro lado vai fazer, porra, além da dica é massa, ela é verdadeira, ela fala de coração. Isso é a melhor coisa. Mas a energia, o que te trouxe aqui não foi só a sua vontade. Você não tem vontade todo dia. Tem vontade todo dia? Não, rapaz, eu tenho vontade de comer doce todo dia, mas e aí? Tem porra nenhuma. Tem dia que até o doce tá tão desanimado. Não tem vontade. Você tem que ter alegria. Você não pode deixar desanimar, mas a sua energia tem que estar ali. É verdade. Então você desanimou, energia boa, bons fluidos e trazer boas pessoas, né? Quando a sua energia é boa, cara, só coisa boa chega. Verdade. A gente tem... Eu, como mulher, passei por muitas adversidades há pouquíssimo tempo, mas o que me salvou foi a minha energia. E o cara lá de cima, ele é tão bom que ele te afasta de forma boa ou ruim, mas ele tira o que é ruim do seu caminho. Sim. Aí, vamos lá, a dificuldade chega
porque chega pesada. Como é que você lida com isso, né? É. Então, como é que você vai lidar com uma dificuldade tão grande? Eu tenho uma porrada, você teve uma grande que você vai lembrar. A gente não precisa colocar, porque não vale a pena, Sim. né? A gente tem que colocar aquilo que as pessoas podem tirar de proveito. Eu quero dar um testemunho. Conta de uma porrada tão pesada aí que te levou pra... Eu quero dar um testemunho, uma porrada muito pesada. Uma porrada muito pesada, eu acabei de falar que o conhecimento ele tem que ser na sua máxima generoso. Então você ao longo da sua vida, você vai conhecendo pessoas que você olha para a pessoa e o seu coração diz assim, pô, vou ajudar essa pessoa, vou dar a mão. Você tira a pessoa literalmente do chão, a pessoa tá no chão, você leva e traz aqui, porra, vamos lá, e vamos junto, e você constrói a pessoa, e você é o braço, você é o psicólogo, você é o mentor, e lá na frente a pessoa te trai. Imagina. Porque isso é uma porrada dupla. É uma porrada no teu negócio e uma porrada na tua crença, no teu pessoal. Você diz, mas poxa, eu te ajudei tanto. E a pessoa tá aí falando mal de você. Vira um hater falando mal de você. Acontece ou não acontece? Muito. Então, você se pergunta, aí você se coloca à prova. E se você tiver mente fraca, você tomar uma decisão que vai contra você e contra Deus. Porque você pode muitas vezes tomar uma decisão, pô, isso é pra aprender, nunca mais eu ajudo ninguém. Você pode pensar nisso. Não pode pensar então, assim. não pode pensar assim, mas num primeiro momento a gente pensa ou não pensa assim? Quando a pessoa leva a porrada, a pessoa pensa, depois você se arrepende e nem age a respeito. Porque diz assim, bicho, quantos sócios meus me roubaram? Quantas pessoas eu ajudei e a pessoa fala mal de mim por aí, virando hater? Você tá entendendo? Isso aos montes. Mas eu tenho que entender que isso diz sobre elas, não sobre mim. É isso que eu tenho que entender. Mas está na nossa energia. Como assim? Se a nossa energia é boa, ela é boa e vai ser boa. Vai ser boa. Agora você vai atrair. Você atrai muitas coisas boas. Sim. Mas de vez em quando passa pela peneira algo que não deve, né? Sim. É você saber lidar com o que é de ruim. Você cai, levanta e vai em frente. Então, assim, se você é genuíno, tá fazendo aquilo com amor, continue fazendo. Então, assim, as porradas vão vir, elas não vão parar. Não vão parar. Elas eram de uma forma quando você era novinho, quando eu era novinho, eu sou mais velha ainda que você, que merda. que M, né? Então, assim, elas vinham com de uma formato... Ela abreviou M e, no entanto, acabou de falar porra nenhuma. Olha as palavras que ela escolhe abreviar. Vai. Então, assim, as porradas vão continuar, as adversidades vão continuar. Então, você trate de montar uma mentoria para falar, porque você tem um podcast só para falar das adversidades. Para que as pessoas, você pode treinar para que as pessoas encurtem seus caminhos. Nós falamos com o Leandro num outro podcast sobre isso, mas que elas não pulem de degrau. Elas subam degrau a degrau e saibam lidar com as adversidades. Eu tenho uma outra pergunta aqui para fazer para você, mas ela não vai ser feita hoje. Nós vamos ter que ter um outro podcast. Capítulo 2. É, um outro podcast. Eu acho que tem capítulos, porque eu e Rita, você vê que a gente vai-se embora. A gente tem o que conversar. Nós somos guerra e paz. Quem é o quê? Ou os dois são os dois? Puta que... Não, nós somos guerra, o João e a Juliana entram com a paz. Ok, beleza. Então a gente joga a guerra e eles emanam paz. Então, assim, a gente tem uma coisa muito pesada para falar do empreendedorismo, que para mim vai ser muito enriquecedor, que é empreender no nosso país e empreender fora do nosso país. Mas eu te proponho aí um desafio de nós montarmos isso e você falar pra gente, treinar a gente num podcast somente para falar sobre isso. Beleza. Né? Então, assim, aceito. Vai ser enriquecedor. Nós vamos continuar falando assim, porque a gente tá falando de adversidade. Falar também de dor é fácil, né? Porque eu não sei se você sabe. Fácil não, a minha primeira grande empreendimento foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil. Você já tinha comentado comigo, mas Brasil. aí eu acho que é um assunto que ele também vai trazer para mim muito conhecimento, porque eu nunca empreendi fora. Não quer dizer, será que a formiguinha já tá lá no meu coração? De repente, pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Então, assim, você vai montar uma aula pra gente disso num podcast, para dar um pré-treinamento, né? Quem saiba disso já sai uma mentoria aí com todas as suas
necessidades para falar sobre isso. Hoje De repente uma mentoria minha em dupla, né? Isso, porque, mas eu tenho que treinar, eu nunca empreendi fora do país. Não, mas eu venho, algumas coisas são diferentes e algumas coisas são iguais. Então, o que for mais técnico e objetivo, pode ser que se contribua. O resto não é minha praia, não. Vou aprender primeiro. Primeiro a gente aprende. Beleza. Hoje a gente vem falando só sobre adversidade. Sim. As adversidades são dores. São muitas as dores do empreendedor. Mas, caminhando para o final, eu quero falar também que não é só dor. Não, oxente. Empreender é uma dor com prazer. Você assistiu, você lembra da Escolinha do Professor Raimundo, né? Escolinha do Professor Raimundo. Não, mas passa no Viva. Mas passa no Viva as reprises. Lembra que você assistiu? Eu me recuso a responder. Você assistiu as reprises, na verdade, ontem, falando aí da tua língua comprida, ontem no TikTok, eu tô reassistindo. Gente, esse é o cara, nós temos a língua maior que nossa boca. É verdade, eu admito. Eu tô assistindo do TikTok, juro por Deus, eu tava assistindo uma Tieta. Sabe Tieta? Não, Tieta do Agreste nem conheço, então, nunca nem vi. Conhece, nem sabe. Eu tô assistindo no TikTok, tá passando um negócio de TikTok, ontem eu tô me divertindo. Mas falando da Escolinha do Professor Raimundo, falando sobre que empreender é uma dor com prazer, lembra de uma personagem que ela contava que o marido dela botava ela pra capinar e ela fazia isso, aquilo mais, e ele dizia assim, vou denunciar seu marido. E ele dizia, não denuncie não, porque eu gosto. Tu lembra que ela fazia? Então, é sobre isso o empreendedorismo. Quando a gente fala das dificuldades, a gente não quer trazer como que é uma coisa negativa, ao contrário, a gente quer mostrar aquilo que pode fazer você errar. Então a gente traz a parte perigosa para você aprender e não errar. Porque a outra parte, que são as delícias de empreender, eu vou citar algumas delas aqui, poucas, para respeitar o tempo. Para mim, as delícias foram umas, para você é outra. Mas eu vou citar uma delícia que a galera não sabe como para mim foi importante, para ser piada. Mas sabe uma coisa que eu detesto na minha vida? Detesto. Me traz uma energia negativa. Despertador. Então, no meu caso de Pex Diniz, o modelo paraibano, o que é que aconteceu? O fato de eu poder passar a noite inteira trabalhando, mas eu dormir sem colocar um despertador. Eu acordar quando o meu corpo quiser acordar. Para uns pode ser uma besteira, mas o barulho despertador já jogava uma coisa negativa em mim. Então acabava que eu já começava meu dia com uma coisa negativa. Já o começo do dia já ser uma coisa negativa, então isso para mim já foi uma grande vitória. Outra grande vitória, o fato, eu sempre quis viajar pelo mundo. Eu conheço hoje 41 países e agora estou indo para, esse mês já que vem, estou indo para Europa a trabalho, depois eu vou para Tailândia a lazer. Então o fato de eu poder, assim, conhecer o mundo, porque o empreendedorismo tem isso, é o retorno financeiro, é você poder organizar a sua agenda, que é muito importante, porque às vezes você tem um dinheiro, mas tem que bater ponto, então acaba que você não pode ir quando você quer. Então essa liberdade geográfica é uma coisa que também tem muita valia para mim. Porque quando se fala das 3 grandes liberdades, vem a liberdade financeira, que é aquilo que a gente primeiro bate para acontecer. E depois vem a liberdade de tempo, que é o que a gente bate para ter. E depois a liberdade geográfica, de você poder trabalhar de onde você quiser no momento, sabe? Conquistar essas 3 liberdades é que você para e se você for colocar na balança, você diz assim, cara, se uma única pessoa no mundo chegar e colocar isso tudo na balança, dificilmente ela não vai querer vir empreender. Dificilmente. Apesar de tudo isso que a gente falou de dificuldade. Eu sou da seguinte afirmativa. Vamos ver se você concorda comigo. Vamos ver se a gente concorda agora aí. Vamos lutar um pouco. Seria a primeira concordância junto, será? Tô brincando. A gente dorme. Empreender é dormir chorando e acordar sorrindo. Concordo 100%. Concordo 100%. Porque se tem uma coisa que me toma, eu tenho um negócio maravilhoso, né? Meus projetos eu literalmente faço pela madrugada. Então tô lá na luta e tudo, mas quando eu acordo eu dou um pulo na cama porque eu tô doido para começar a realizar aqueles projetos que eu desenhei. Isso é muito massa. É coisas assim que eu desenhei isso é massa. Eu desenhei ele na madrugada. De manhã eu tô monetizando ele, eu já tô ganhando dinheiro com aquilo que há poucas horas era só uma ideia. Então não tem como não pular sorrindo.
Porque não é sobre o dinheiro pelo dinheiro. É você ver um negócio que era 2D, ou seja, que é num papel escrito, se transformar 3D. Que é a materialização daquilo que você... A realização da sua ideia. Isso é muito massa. E a vida do empreendedor é isso. É você ter um arsenal de realizações. Não. Então, assim, se conseguirmos concordar, né? Então. Mas aí tem uma coisa assim que eu não posso... Eu vou perder o amigo, mas não vou poder perder a Vixe, piada. Maria, diz. Você tem que definir se você é paraibano ou baiano. Então, assim, vamos lá. Então, assim, vamos terminar, porque eu quero montar com você aqui, a gente vai ter estratégias para falar. Hoje a gente conseguiu seguir nas adversidades e levar um pouco de leveza. Sim. Para que o nosso trabalho também, a pessoa não se sinta mal em si, só enxergar dificuldade, né? É isso. Porque não há tanta dificuldade. Então, a gente tem que levar a brincadeira, a maneira leve para as pessoas sentirem. Alguns palavrões. Os palavrões ficaram por sua conta, né? Então, assim, mas eu queria montar com você aqui, pra gente colocar. Nós vamos montar nosso podcast em capítulos, com estudos, para que os empreendedores nos acompanhem. E para os que não tenham condição, que de repente a gente já vai estar alcançando alguns, nos acompanhando, consigam tirar da sua cabeça e colocar alguma coisinha no papel e já seguir. Quem sabe mais para frente, eles não vão estar voltando para a gente já com algo que a gente possa ajudar ainda mais. Fazer uma coisa em etapas, em capítulos, eu acho maravilhoso, porque além de ser muito didático, e é muito didático, porque é um passo a passo de alguma coisa, eu jamais diria não por outro motivo também. Quem trabalha com o que nós trabalhamos, a nossa estratégia eterna é sempre novas audiências. Então, sempre que tiver um palco, sempre que tiver um microfone, sempre que tiver um punhado de gente, o verdadeiro empreendedor, ainda mais o digital, ele quer estar lá. Tem um símbolo do empreendimento moderno, é o microfone. Tanto é que você vê gente muito por aí. E se eu lhe mostrar aqui agora, juro por Deus, se eu lhe mostrar aqui agora, de uma semana pra cá, eu posso mostrar aqui minhas contas. Eu comprei 7 microfones. 7 microfones, de tudo que é jeito. 7 microfones. Isso é simbolizando o tanto que eu procuro espaços para colocar minha voz. O tanto que eu gosto de dar minha opinião, isso para mim aqui é uma diversão, porque é notório. Você vê aqui como eu me empolgo falando e eu vou me embora falando, porque isso aqui, além de ser o meu trabalho, falar, seja no seu podcast, seja num palco, seja na praça, onde for, além de tudo, esse é o meu trabalho, é a minha paixão. Então, quando você junta, sabe, trabalho, paixão, propósito, rapaz... E é levar para as pessoas o seu propósito de vida para que elas venham atrás, né? Para que elas queiram com você. Sim, queira que eu quero. Eu sou a mulher da Rua Augusta. Se você quiser, eu tô querendo. Nos queiram bem, nos queiram sempre, queiram aprender com a gente, nós queremos aprender com vocês. Gosto disso. Eu quero deixar uma frase final, eu quero falar uma frase final, porque a gente fala muito assim imperativamente, e pode até parecer que é presunçoso e tudo mais, mas eu queria deixar uma frase final, se você me permitir. Quando você se coloca na posição de um mentor, como é o meu caso, como é o seu caso, mas ao mesmo tempo se coloca na posição de aluno, disso que é o que eu falei, eu vou dizer o porquê. Porque assim, em nenhum momento eu digo assim, eu sei tudo e tudo mais. Não, em nenhum momento foi dito isso, porque a partir do momento que eu mostro a quantidade de livros que eu leio, eu já indico assim, não sei tudo, por isso que eu busco tanto. Se qualquer pessoa disser assim, não, já sei de tudo. Não sei de tudo, lógico, nem de perto, nem de longe, na verdade. Eu leio muito, isso é uma posição de humildade. É mostrar assim, estou à busca porque eu não sei de tudo. Por isso que a gente está aqui. Nos queiram sempre, queiram aprender com a gente e nos deixem aprender com vocês, né? Então, por favor. Assim, pessoal, a gente vai despedir aqui que tá acabando. Já tem aí mais alguns dias, a gente coloca um segundo episódio. Pera, minhas redes. Calma, eu não falei da minha também, não. Ah, bom. A gente vai colocar já, a gente já vai daqui uns dias a gente vai ter um novo podcast. Esse a gente vai tentar ser menos promíscuos. Então, assim, a gente vem levar para vocês tudo com muita leveza, mas com muita seriedade, tá? Então, assim, eu sou Rita. Me sigam lá no Instagram,
curtam, compartilham. Como é teu Instagram? É @Rita Abad Franco. Franco. Então, beleza. assim, nos curtam, nos compartilhem, levem-nos com vocês, nos levem com leveza e venham empreender conosco. Aí o Pex vai dar lá as últimas palavras dele e a gente vai despedindo. Me sigam nas minhas redes sociais, Pex Diniz, PXS, Diniz com Z no final. Isso em tudo, né? Isso eu tô em tudo que é lugar. Instagram, LinkedIn, Twitter, que hoje é o X, né? Todos acham aí Pex Diniz e lá conversa que nem rolou aqui, viu? É papo reto, é a gente discutindo ideias, colocando aí nosso ponto de vista para todo mundo crescer juntos. Obrigado demais pelo convite. Vamos lá, até mais, pessoal.